Evangelho de João, capítulo 12, versículo 20. Hoje, o dia que nós celebramos a ceia do Senhor, é um dia que nós devemos parar e refletir algumas coisas. E eu quero com muito temor e tremor, eu quero que a gente olhe esse texto e vamos refletir algo dentro desse texto. Capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 20. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, vai perder. Mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém? Tome o seu lugar. A Bíblia é um livro completo, então você tem que conectar tudo. Você não pode desconectar nada. Esse texto tem algo que precisa, nesta noite, chamar a nossa atenção na Santa Ceia. Nós precisamos pensar nesse texto. Porque o texto começa sutil, mas ele tem algo que precisa nos preocupar. O texto diz assim: ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Quem eram os gregos? Os gregos, eles eram a fina flor do conhecimento. Vamos falar assim. A fina flor do conhecimento. Eram os filósofos, os epicureus, os cultos, os questionadores, eram os pensadores daquele tempo. E essas pessoas que pensavam, eles estão ali e foram ali. Versículo 21. Estes se dirigiram a Filipe. Filipe era de Betsaida da Galileia. E lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. E Filipe não responde. Filipe se surpreende. Filipe se assusta. Filipe fica confuso.
que disse assim, não entendi o que você fala, repete, por favor. Queremos conhecer Jesus, queremos ver Jesus. Filipe, meio tenso, meio embasbacado, gregos, conhecedores, filósofos, querem ver Jesus, e Filipe vai correndo, versículo 22, Filipe foi dizê-lo a André. Eles não falaram, queremos conhecer André, falaram? Falou, Beth? Falou que ia conhecer quem? Jesus. Detalhes, eles precisam tomar nosso DNA. Queremos conhecer Jesus. E Filipe se assusta com aquilo. E Filipe ele vai para André. Mas como assim? André com a letra A, Jesus é letra J. Filipe foi até André. Filipe foi dizê-lo a André. Filipe foi dizer, André, tem uns gregos aí que querem conhecer Jesus. E parece que André também ficou meio embasbacado. Rapaz. Aí Filipe e André vai até Jesus. Vai comunicar a Jesus. Jesus, tem uma turma aí, filósofos, uma pessoa culta aí, pessoa aí prateleira de cima. Eles querem te conhecer. E quando eles falam isso para Jesus, versículo 23. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Vamos, go. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus faz uma analogia. E a analogia que ele usa, ela é simplesmente espetacular. Ele diz, olha, chegou a minha hora. E eu vou traduzir a minha hora. E a minha hora está chegando a partir do questionamento. Queremos conhecer Jesus, queremos ver Jesus. E o queremos ver Jesus é para Filipe. Quem é Filipe? Discípulo, seguidor. Queremos ver Jesus. E Filipe fica sem saber o que fazer, vai para André. André, fizeram uma pergunta agora que eu fiquei complicado de pensar. Os gregos querem conhecer, querem ver Jesus. E me perguntaram, André e Filipe vai para Jesus. E Jesus diz, chegou a minha hora. E antes de dizer, sou eu, ele vai fazer o contrário. Ele vai fazer uma analogia. Ele diz, olha, o grão de trigo, deixa eu pegar aqui um pedaço. Esse pedacinho aqui da folha da tampa do copo. O grão de trigo, ele caindo na terra, não acontece nada. E não vai acontecer nada. Porque o grão de trigo, ele tem em volta dele, ele tem como casca, como invólucro, ele tem uma capa. Então, o grão de trigo, ele só vai ser ativado se ele, caindo na terra, ele precisa morrer. E o que é morrer para o grão de trigo? Morrer para o grão de trigo
é o calor da terra mais a umidade, essa mistura, calor e umidade, vai entrar num processo químico, biológico, na casca desse trigo, e essa casca desse trigo, ela vai rachar, ela vai abrir, e o que está dentro dessa casca vai brotar e vai nascer. Jesus está dizendo que essa casca, esse invólucro, essa embalagem, essa vida de fora, ela tem que morrer para o que está dentro vir. O problema do capítulo 12 é que o capítulo 12, ele está no 3º ano do ministério de Jesus. A ficha vai começar a cair. 3 anos depois, chegam os gregos e olham para Filipe e não enxerga em Filipe o Cristo. Alguma coisa está errada. Eu quero ler contigo a palavra que o apóstolo Paulo, a coluna doutrinária da igreja, escreveu na carta aos Romanos, ou Evangelho aos Romanos, capítulo 8, versículo 27. Coloque na tela, Romanos 8 e 27. 26. 27, deixa eu ver se é o 27. Romanos, não, 28 e 29. Vamos para o 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu quê? Precisa desenhar. Paulo está dizendo que todos nós aqui fomos predestinados por Deus. Deus, na sua onisciência, olhou assim e disse assim: Marcos da Luz, que vai viver no Brasil, que vai dirigir a igreja lá no Complexo do Alemão, ele vai ser meu servo. Liene Silva de Matos vai ser minha serva. Aurélio vai ser pastor e vai ser meu servo. Guerra, gerente de supermercado. Deus falou assim: ele vai trabalhar no supermercado, vai ser um grande gerente e vai ser meu servo. Quem está na mídia, grifa isso aqui. Predestinou para serem conformes o acraseado, a imagem do seu filho. Deus um dia disse assim: eu pensei em você e você vai ser a imagem do meu filho. Amém? Amém ou não amém? E é por isso que você entende Pedro e João subindo na Porta Formosa. Me dá uma mão. Olhe para nós. Olhe para cá, rapaz. Olhe para cá. Pedro está dizendo para ele: Deus me colocou neste tempo para ser a imagem do seu filho. Nós, enquanto igreja, estamos entrando eu diria como em voo, é assim, o piloto fala assim: senhores passageiros, apertem os cintos que vamos entrar numa área de turbulência. Quem já andou de avião sabe disso. É comum. Senhores passageiros, se está servindo,
O serviço de bordo para. Apertem os cintos, levantem a poltrona, que vamos entrar numa área de turbulência. Por que esse texto ardeu no meu coração hoje? Eu tenho um genro que mora em Brasília, por enquanto, e mandou, pastor, olha, vamos queimar o sangue de Jesus. Eu fiz só uma foto, bota a foto que eu mandei, bota a sua foto, quero que você veja uma coisa. Aquilo é uma igreja. Qual é o nome que está naquela igreja? Qual é o nome que está naquela igreja? Eu não sei se você recebeu esse vídeo. Todo mundo recebeu. Naquela igreja está o nome de Jesus. Naquela igreja, eu botei... Aquele rapaz ali, ele está meio nervoso. Aquele de capacete, ele está meio nervoso. Ele está meio nervoso. Ali está o nome de Jesus. E aquela igreja recebeu algumas pétalas de flores. Um punhado delas. Mas qual o nome daquela igreja? Jesus. Nós estamos tendo ainda um governante que tem também o nome de Messias. Hoje um vizinho meu, quando eu fui fazer uma atividade, me viu, sabe que eu sou pastor? Pastor, cuidado com eles. O rapaz nem crente é. Nem crente é o rapaz. Nem crente é. O que eu quero chamar a tua atenção é a seguinte coisa. Enquanto o mundo olhar para nós e não ver Jesus, alguma coisa está fora do lugar. Alguma coisa está fora do lugar. Alguma coisa está fora do lugar. Esse é o nosso problema. Que as pessoas olham e não vê Jesus. Porque o dia que ele está lá no Getsemane, quando chegaram e falaram assim, sou eu. O que aconteceu? Alguém lembra? Caiu todo mundo. As portas do inferno não vão prevalecer contra o quê? A casa. Agora, nome na fachada é dele? O nome na fachada significa que a casa é dele? Não. O nome na fachada é só uma grafia. É só um título. É só um título. Pode tirar a foto. Esse moço nervoso aí. Olha isso aqui. Você crê que isso aqui é verdade? Amém ou não amém? Diga assim, pois aqueles que Deus de antemão conheceu. Deus nos conheceu. Amém ou não amém? Todo mundo aqui foi conhecido por... Amém ou não amém? Deus nos conheceu. E Ele nos conheceu, e Ele nos trouxe, e Ele também, eu gostei, diga assim, também, diga, predestinou para sermos o quê? Para sermos o quê? Conforme o quê? Conforme. Para sermos conforme. Para sermos conforme a imagem de seu Filho. Então, quando alguém olha para um crente e acho que é meio barro, meio tijolo, tem alguma coisa errada, irmãos. A palavra diz que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Então, quando alguém olha, ele falou que é crente, mas o problema está aí. Irmãos. Quando a gente tem, cadê a carteira? Irmãos, hoje mudou muito, mas antigamente a pessoa chegava com a carteira, dava a carteira assim, estava lá o título, lá, o cara olha assim, o cara deu a carteira, mas liga para lá. Sempre o apóstolo Paulo, né? E o apóstolo Paulo, ele vai falar uma coisa, coloca na tela, 2 Coríntios, segunda carta da igreja, a igreja em Corinto, capítulo 3, versículo 2 e o versículo 3. Eu quero que você veja esse texto. Hoje é um dia para a gente pensar, meu Deus, será que eu estou
retratando a tua imagem. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Você pode ler comigo isso para mim? Porque eu não posso ler sozinho isso. Vamos. Peraí. Então, peraí. Uma carta conhecida e lida por todos, é uma carta pública. Amém? Amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? É uma carta pública, é por todos. Então, será que você pode dizer assim, para alguém assim? Que mensagem estão lendo em você? Você é uma carta aberta, ou não? Ou não? Paulo está dizendo que nós somos uma carta, o quê? Aberta. Nós somos uma carta aberta, escrita, conhecida e lida por... Então, nós somos uma carta aberta. Nós somos uma carta aberta. A pergunta é, o que estão lendo? O que estão lendo em nós? O que estão lendo em nós? O que estão lendo em nós? O que estão lendo? Porque está aberto, nós somos um outdoor. Olha assim, estão lendo. O que estão lendo em nós? O que estão lendo? Então, quando Jesus fala, ele podia dizer, Felipe, cara, eu pensava mais, 3 anos. 3 anos. 3 anos. E quando chega, nós queremos conhecer Jesus, é porque não estão vendo Jesus neles. E eu lembro aquela ilustração missionária, você já deve ter ouvido, que anos depois chegou um missionário numa região lá do continente, lá do outro lado do oceano, para falar as boas novas, e reuniu a tribo toda para falar do Galileu, do Nazareno, do Jesus. Aí vira e pensa, nós conhecemos ele. A gente conhecemos ele. Não, peraí, vou explicar. É o Filho de Deus. Não, Jesus, nós conhecemos ele. Conhecemos. E o missionário, cheio de esboços, cheio de... Conhece? Quase que vai mandar relatório para a missão que mandou ele. Não, eles já foram evangelizados. Nós conhecemos Jesus. Ele viveu aqui, morou aqui. Inclusive morreu aqui, está sepultado lá naquele pedaço lá embaixo. Tinha sido alguém que passou por lá, evangelizando aquele pessoal. Viveu de tal maneira, que aquela tribo inteira achava que ele era o Jesus. A minha pergunta é, irmãos, quando a gente passa na nossa escola, na nossa firma, no nosso prédio, que carta estão lendo? O que estão lendo, irmãos? O que estão lendo? O que estão lendo? O que estão lendo? Porque está ali. Felipe, quem é Jesus? Felipe, uau, o que eu digo? Como é que eu faço? Irmãos, isso não era nem para ter acontecido. Alguém lembra aqui, lá em Antioquia, como é que foi? A Bíblia diz que em Antioquia, quando a palavra começou a ser espalhada, foi um impacto tão grande que a sociedade criou uma nova palavra. Cristão. E por que criaram isso? Porque aquela igreja que tinha encontrado o caminho da graça, ou a graça tinha encontrado, se parecia com Jesus. Nesta noite de Santa Ceia eu tenho um pedido, Senhor, nos ensine a ficar parecido contigo. Nos ensine a ficar parecido contigo. Porque o grão de trigo é um mistério, né? Veja, o grão de trigo, dentro dele tem a centelha da vida. Mas a centelha da vida
ela só se torna vida se essa casca dura que envelopa ele, essa casca tem que quebrar, ela tem que abrir espaço para essa vida brotar. Que casca é essa, irmãos? Que casca é essa? Essa casca é o invólucro, é a embalagem. Essa casca é o nosso eu. A vida não está do lado de fora. A vida está do lado de dentro. Então, quando ela cai, a umidade, a temperatura, vai provocar essa reação divina, química, que vai afetar aquela casca, e a casca, ela vai abrir, ela vai rachar, e quando ela racha, o trigo vem, o trigo aparece. Nós vamos entrar num período, irmãos, que a igreja vai precisar estampar o rosto de Cristo. A gente nunca viveu esse tempo. A gente vai entrar num tempo, irmãos, que a gente vai ter que pregar Cristo de boca fechada. Vão olhar assim e vão dizer, esse moço é diferente. A gente vai ter que pregar Cristo sem Bíblia, sem folheto. A gente vai ter que pregar Cristo com o nosso cotidiano. Vai ter que pregar Cristo. A gente vai ter que pregar Cristo sem estar cantando um hino. Isso é coisa de crente. A gente vai ter que pregar Cristo com a nossa maneira de ser. É aquele que emboça uma parede, o cara assim, cara, diferente. É aquele que varre a rua, é aquele que vende uma cocada, um churrasquinho, é aquele que dirige o ônibus, que dirige o táxi, que dirige o Uber. O cara vai olhar assim, é diferente. E quando começar a conversar, ele vai, não, eu sou cristão. Eu sou cristão. É aquela atendente, é aquele frentista. Nós vamos ter que revelar a Cristo, irmãos, por bem ou por bem. Porque foi para isso que Ele nos fez, foi para isso que Ele nos chamou. E quando os gregos, o berço da cultura, quando vier, é quando ele, cara, você é diferente, você é diferente. Você estabeleceu um novo padrão, você estabeleceu um novo modelo, você é diferente. Nós vamos precisar pregar Cristo assim. Nós vamos precisar. Isso, irmãos, nesta noite de Santa Ceia, nesta noite de Santa Ceia, nesta noite, a gente precisa dizer, Deus, eu quero que a carta que Paulo escreve à igreja em Corinto, que eu sou uma carta viva, que isso seja verdade. Que isso seja verdade na minha vida. E eu quero, Senhor, que essas marcas, que Paulo diz que eu sou, sem ter que falar que sou, sem ter uma camiseta escrito Jesus, sem ter que subir num caminhão na marcha para Jesus, eu quero que, passando pela rua, eu quero que, indo para o mercado, eu quero que todos digam, é diferente. Você entende isso? É diferente. Já contei aqui algumas vezes, conversando com um industrial, dono talvez das maiores fábricas de embalagem aqui do Rio de Janeiro. E eu querendo convidar ele para ir na igreja, nossa congregação da Barra. Quando eu falei, é uma igreja evangélica aqui, ele disse, o melhor funcionário que eu tenho, o melhor, ele acha que ele é da igreja, acho que é da igreja. Eu falei, que bênção, ele é o quê? Pastor? Não, outro nome. Diácono, evangelista? Não, outro nome. Deu um branco, falei, presbítero? Chamo ele de presbítero. Ele repetiu, é o melhor funcionário que eu tenho. O melhor. Me deu uma vontadinha de pedir, me dá o telefone dele.
Me dá o telefone dele, que eu vou ligar para ele, para dizer: meu amigo, eu quero glorificar a Deus, não te conheço. A fábrica dele é em Minas Gerais, eu não te conheço, mas você é um mineirinho de Deus, cara. Porque um homem que não é crente disse repetidas vezes que você é o melhor funcionário. Melhor. Outros dias atrás, indiquei para um emprego, começou a trabalhar. O dono da firma me liga: pastor, muito obrigado. Estou mandando uma oferta para o imóvel. Mandou lá, depositou R$1.000 e mandou no zap para a campanha do imóvel. Pastor, posso fazer um pedido? Me arranje mais uns 10 desse que me mandou. Me arranje uns 10. Me arranje uns 10 desse que o senhor me mandou. Eu falei: cara, bota uma copiadora aqui, tira a cópia dele. Manda uns 10. Eu quero uns 10. Que moço é esse? Manda mais. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que ele é? Ele é um empregado. Mas ele chegou lá, com uma semana de trabalho, o homem falou assim: esse cara é diferente. Não é profissionalmente, não, é no somatório de tudo. Esse moço é diferente. Isso glorifica a Deus, isso exalta o Senhor. Então, quando os gregos começarem a chegar, eu peço a Deus que eles nem precisem chegar para perguntar, porque eles vão ver, é diferente. Eu quero que ele olhe para mim e para você e veja Jesus. Amém? Porque, irmãos, isso não é vaidade. Paulo já disse que Deus nos fez para isso. Foi Paulo que disse que ele nos predestinou para sermos a imagem dele. Você pode dizer isso, amém, nesta noite, e dizer: Senhor, eu quero viver isso, Senhor. Eu quero viver isso. Porque está na palavra. Então, o que eu faço para viver? Eu vou morrer, essa casca vai ter que sair, e esse trigo vai vir para fora. A riqueza, irmãos, está nessa morte, essa morte do eu. Por isso Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Nós temos aqui várias pessoas em posições de importância, e muitas delas chegaram pelo critério do brilho de Cristo na vida delas. O critério foi que lá foi usado o brilho de Cristo, porque viram nele algo diferenciado. Você lembra o que Faraó disse naquele dia da decisão? Onde nós vamos encontrar alguém? Onde vamos encontrar alguém que tenha essas características? Onde? E aquele rapaz que até ontem era um preso, hoje ele é a segunda pessoa daquele país, porque nele havia o quê? A glória e as marcas do Senhor. Paulo vai dizer: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Que nessa Santa Ceia, ao tomar o pão e ao tomar o cálice, eu não seja apenas um evangélico, um gospel. Eu não seja apenas um crente. Eu sou crente. Que eu tenha, que você tenha a imagem de Cristo. E se isso, irmãos, começar a acontecer, irmãos, Deus vai nos levar para níveis, porque essa terra está precisando de pessoas assim. Ele vai dizer: eu busquei um homem que estivesse na brecha. Deus está buscando pessoas para colocar em posições diferenciadas. Só os mais antigos lembram, só os coroinhas dessa igreja lembram. José Francisco Román. Altair, lembra? José Francisco Román foi membro dessa igreja. Tu lembra, Maurício? Está velhinho também, né? Já está na glória, já está com o Senhor. José Francisco Román fez parte da população carcerária. Era um preso, cumpriu anos de cadeia. Vou dar detalhe para você, porque essa história desse homem marcou a minha vida. Esse homem, um dia preso,
quando chegou naquele final do ano, a televisão, não sei se foi a Manchete, uma rede de televisão, entrevistou presos com bom comportamento. E o José Francisco Román foi entrevistado, ainda cumprindo uma penca de anos. Faltava, acho que 1 ou 2 anos para ele sair da cadeia. E o repórter perguntou o crime dele, não vou entrar no detalhe do crime, mas estava finalizando. Na Zona Sul, sentado num sofá, um dos homens mais ricos do Brasil. Vou dar um nome para você, Egon Frank, um suíço, dono de fábricas de relógio no mundo. Essa história, irmão, dá para fazer um filme. Aquele senhor, vendo a reportagem, foi tocado por Deus. Ligou para a secretária e falou assim: entre em contato com a televisão, eu quero conhecer esse preso. E aquele homem contratou José Francisco Román para ser o homem dele. E deu para ele uma carteira de cliente. Na época eu era vendedor, vendia coisas baratas para uma loja chamada Mesbla. Ele me encontrava, meu querido, a gente se abraçava, tomava café. Ele subia para falar com a direção, vendendo todos os relógios da Mesbla. Aquele homem se tornou o maior vendedor de relógios do Rio de Janeiro. E ele dava o testemunho chorando, dizendo: eu estava na cadeia, mas eu vivia verdadeiramente a vida de Cristo. E Deus colocou ele, irmãos, aonde a mente humana não podia chegar. Esse patrão, ele era da comunidade judaica, frequentava. E o pessoal: tu vai contratar um cara preso que veio da cadeia, esse cara pode... Esse é diferente. Eu vejo na alma dele, eu vejo nos olhos dele. Esse é diferente. Ele fala do tal do Cristo. Para nós é o Messias, mas ele é diferente. Esse homem se aposentou nessa empresa. Ah, irmãos, vale a pena representar Cristo nessa terra. Filipe ficou enrolado. Vai para André, André também fica enrolado. Jesus vem e traz a solução. Vocês estão enrolados? Porque o trigo tem que morrer. E quando o trigo morre, ele frutifica. E quando frutifica, ele vai dar com abundância. Deus tem isso para mim e para você. Eu estou aqui sentado, aqui olhando aqui para muitos que têm dado esse testemunho. Está aqui Gerson aqui na minha frente, que testemunhou outro dia aqui para nós. Um domingo aqui. Fica de pé, Gerson. Vale a pena. Vale a pena. Esse moço hoje deu um testemunho, uns domingos atrás aí, é testemunho para fazer um livro, aonde Deus colocou esse homem numa empresa de nível global, de nível lá das alturas, porque Deus está buscando pessoas que representem a Ele. Você entende isso, irmãos? Então eu quero hoje dizer: Deus, eu quero viver Romanos 8:29. Porque está na palavra, se está na palavra, eu creio, eu tomo posse e eu declaro. Eu quero viver isso. Amém ou não amém? Coloque na tela para a gente orar mais uma vez. Coloque na tela. Fica de pé. Eu quero viver isso, irmãos. Irmãos, só tem sentido viver para viver isso. Vou repetir. Só tem sentido viver para viver isso. Se não for para viver isso, nós vamos ser um sal que não salga. E sal que não salga... Irmãos, Deus hoje tem promoção para muita gente aqui. Deus hoje tem níveis mais elevados para muita gente aqui. Deus tem. Eu não quero dar testemunho próprio, porque pode interpretar mal. Mas um dia, uma multinacional alemã foi assim: vou te dar Del Credere, e me deu um crédito de um valor que eu não tinha, porque disse: 7 anos aqui dentro, você deu exemplo que é confiável. Eu estou pregando o que eu estou vivendo, o que eu procuro viver, e Deus está dizendo aqui: Ele nos conheceu de antemão. Você crê nisso, amém? Diga assim: não caí de paraquedas. Diga assim: Deus me escolheu antes que eu nascesse. Você não caiu de paraquedas. Você não caiu.
Deus te escolheu antes. Antes, isso vai ser meu servo. Isso aqui vai ser minha serva. Isso aqui vai ser presbítero, isso aqui vai ser pastor, isso aqui vai ser um levita, isso aqui vai ser E Deus te conheceu antes. Amém? Deus te conheceu antes. E Deus tem tudo pronto para você. Vai trabalhar aqui, 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 vai ser pai disso aqui, vai morar aqui. Deus te conheceu antes. Ninguém está aqui. Pastor, eu estou aqui por acaso. Eu vinha passando aqui, tropecei. Não, não. Deus te conheceu antes. Deus te conheceu antes. E Deus está dizendo, aqueles que Deus conheceu de antemão, Ele também predestinou. O que é predestinar? É um destino que já está acertado. Deus predestinou. Deus predestinou. Deus predestinou isso. Predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Então, quando um cristão ele vira notícia de jornal, ele está sendo a imagem de quem? Do diabo. Deus te predestinou para ser a imagem de Jesus.